Amém, queridos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Feliz com Jesus? Aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para ser ministrada aos nossos corações, de algo que Deus ele me falou esses dias para trás. E muito me chama a atenção como Deus ele tem falado conosco. Como Deus ele fala através de circunstâncias, ele fala através de situações, e como ele se revela poderosamente através das nossas vidas. Amém? Nós chegamos de Prado e a Cláudia tinha ficado no sol, ou seja, tinha queimado um pouco e apareceu uma mancha nela, uma mancha branca. E eu percebi que aquilo constrangeu ela, aquela mancha branca. Um dia ela está lá tentando passar maquiagem para esconder a mancha, e de repente ela disse para mim assim: eu vou colocar um band-aid aqui. Na hora que ela disse eu vou colocar um band-aid, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele disse assim: olha, assim está o meu povo, tentando esconder algo que está bem visível e patente aos meus olhos. E eu fiquei calado ouvindo o Senhor falando. E ele dizia assim: olha, assim está o meu povo, vivendo em pecado e tentando escondê-lo de mim. E quando ele me disse isso, logo me veio esse texto na memória, esse a qual vamos ler. Está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, o verso de número 1 ao verso de número 13. Fique bem atento no que o Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, o verso de número 1 ao verso de número 13. Glória a Jesus. Amém? Podemos ler? Diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, e começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre o telhado será apregoado. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. Esse texto de Lucas ele é muito pertinente, porque Jesus aqui está censurando os fariseus e posteriormente também os doutores da lei. Censurando os fariseus por quê? Porque eles queriam se mostrar ser aquilo que não eram. Eles queriam, na verdade, mostrar para a população serem santos demais. Portanto que o costume deles era sentar nas primeiras cadeiras dos templos e fazerem orações com mãos levantadas, para que todos pudessem ver e dizer assim: ali estão homens de Deus. Eles gostavam de dizimar a hortelã, o cominho, e gostavam de se mostrar fazendo isso. E Jesus, vendo toda essa situação, ele vai reprimi-los, porque a verdade é que eles gostavam de aparecer, mas não gostavam de cumprir os mandamentos do Senhor. Se você pegar o texto um pouco atrás, você vai ver Jesus falando sobre essas questões. Uma das coisas que eles menos gostavam de fazer era de cumprir um dos maiores mandamentos, a qual o Senhor deixou para nós. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Eles tinham o seu coração fechado para o amor. Depois o Senhor ele vai, na verdade, repreender os doutores da lei, porque eles vão se sentir ofendidos, dizendo para eles: Senhor, se o Senhor fala assim com os fariseus, o Senhor nos ofende.
Se você pegar o texto atrás, ele vai dizer: e ai de vós, doutores da lei, que vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Por quê? Porque você não deixa que o conhecimento chegue até eles. Então são essas duas classes que Jesus vai estar repreendendo nesse texto. Mas o que me chama a atenção é quando Jesus ele diz: olha, não há nada em oculto que não há de ser revelado, nessa versão de ser sabido. Tudo está patente aos olhos do Senhor na humanidade. Ele tem contemplado o coração dos bons e também dos maus. E sabe o que hoje, meditando um pouco sobre isso, o Senhor falou comigo hoje? Me fez relembrar do que faz separação do homem para com Deus, é justamente o pecado. O salmista já dizia isso, Isaías já dizia isso. Em Isaías 59, versículo 9, ele dizia: olha, a vossa transgressão ou a vossa iniquidade faz a separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, e isso é muito sério. Por quê? Porque é uma realidade. Quem é o maior interessado em ver o homem e a mulher se caindo, ou seja, se deleitando no pecado? O diabo. Quem é o maior interessado em derrubar o homem? O diabo. Quem é o maior interessado em te jogar no inferno? O diabo. Deus, pelo contrário, Ele envia o seu Filho para morrer no seu lugar, para que você e eu pudéssemos ser redimidos do inferno. Ele envia Jesus para vir aqui, para sofrer o que sofreu, para morrer uma morte como morreu, e depois ressuscitar ao terceiro dia. Para quê? Para que você e eu pudéssemos viver e viver em abundância. Mas a abundância não é como a gente pensa que tem que ser. Não é da forma que eu quero que seja. Tudo que o Senhor aponta, Ele aponta para a eternidade. Portanto, que Ele vai dizer através das suas sagradas escrituras, que Deus nos abençoou nele com todas as bênçãos espirituais antes da fundação do mundo, e nós vivemos buscando aquilo que nós já temos. Se antes de nós nascermos o Senhor já nos abençoou, isso significa que nós não precisamos buscar do lado de fora o que nós já temos do lado de dentro. Mas então por que nós tanto buscamos pecar, tanto buscamos o pecado? Por que tanto é deleitoso ao nosso coração viver na prática do pecado e se transformando em iniquidade? E eu acho interessante, olha para você ver que interessante. Em Hebreus no capítulo 1, versículo de número 4, no capítulo de número 4, versículo de número 13, está escrito assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele que havemos de prestar contas. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. Todos nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. Teremos que prestar conta das nossas ações. Teremos que prestar conta daquilo que nós somos, como vivemos. Seja branco, seja preto, seja amarelo, seja cor-de-rosa, seja homem, seja mulher. Teremos que estar diante dele e prestarmos conta. Juízes, advogados, deputados, senadores, presidentes, todos eles se dobrarão diante da glória dele e terão que falar daquilo que for e daquilo que vivemos. Está tudo patente aos seus olhos, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: Ele é Senhor absoluto de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, sem ele nada disso teria existido. Ele nos colocou, estipulou um padrão para que a gente pudesse viver. Ele estipulou um padrão para que a gente pudesse entrar na sua presença, diante da sua grandeza. Entenda uma coisa: a obra redentora de Cristo, Ele veio, morreu, padeceu, sofreu e sofreu muito, simplesmente para nos fazer voltar ao início de tudo, nos trazer novamente para o Pai. E aí vivemos um tempo em que dizemos assim: mas estamos no tempo da graça, Deus perdoa, é verdade. Mas só que isso não nos dá, não nos habilita a continuar na prática do pecado, a viver na prática do pecado. Isso não vai nos habilitar a isso. Pecado é pecado e ele sempre vai nos afastar da presença do Senhor.
E que é o homem sem a presença de Deus, é como nada, irmãos, como um saco vazio. O homem sem a presença de Deus, ele não vive, ele só existe. Ele simplesmente existe. Mas a vida verdadeira está em Cristo Jesus. Por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo inteiro, e por isso Ele enviou o seu Filho amado. A vida só está nele. Aí olha que interessante, lá em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: olha, os olhos do Senhor estão em toda parte. Ei, Ele nos contempla 24 horas por dia. Ele sabe o intuito do nosso coração. Ele sabe quando estamos na verdade e quando estamos na mentira. No momento em que nós estamos na mentira, Ele está nos contemplando, e o seu Espírito está nos convencendo, dizendo: não faça. A gente vai lá e faz. A gente desobedece e a gente acaba pagando o preço. Os olhos dele estão sobre nós, nos contemplando 24 horas por dia. E olha para você ver que interessante, em Provérbios capítulo 5, versículo 21 diz assim: o Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. Sabe o que é isso, irmão? Ele observa os seus caminhos, por onde você tem andado, por onde eu tenho andado, e Ele examina todos os meus passos. Sabe o que é examinar? Em requintes de detalhe. Você está onde não era para você estar. As suas mãos estão tocando aonde não eram para tocar. Os seus olhos estão olhando aonde não eram para olhar. A sua boca está falando aonde não era para falar. Ele está examinando. E a gente se ilude. Mas Deus é amor, sim, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele veio para nos amar, mas Ele vai voltar para nos julgar. Aí a gente vê por aí, né? Todo mundo correndo atrás da bênção do Senhor, atrás das vitórias de Cristo. Vem porque Deus vai te abençoar, vem porque Deus vai fazer. Deus, mas ninguém está falando daquilo que Ele vai fazer contra nós, se nós permanecermos na prática do pecado. Isso que é o problema. Olha para você ver. Em 1 Pedro, no capítulo 13, versículo 12, vai dizer assim: porque os olhos do Senhor estão sobre todos os justos, e os seus ouvidos estão atentos à oração, mas o rosto do Senhor voltar-se contra os que praticam o mal, ou algumas versões a iniquidade, ou a impiedade. Os olhos do Senhor, irmãos, está contemplando toda a humanidade. Agora uma pergunta que eu faço para nós é essa: vale a pena viver desobedecendo ao Senhor? Vale a pena viver dissolutamente por esse mundo e muitas das vezes deleitando nos prazeres dele? Vale a pena? Vale a pena estar aí fora, desvirtuado do plano e do propósito eterno do Senhor, trocando a eternidade por lentilhas? Vale a pena? Isso é uma pergunta que eu faço para nós. Vale a pena a gente abrir mão de um casamento com Cristo para viver a vida aí fora? Em Provérbios, no capítulo de número 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem confessa e abandona encontrará misericórdia. Isso é Salomão dizendo, o homem mais sábio depois de Jesus, que permeou nessas terras. Quem esconde o pecado, ele não vai prosperar. Ele não vai conseguir ter prosperidade. E sabe qual é o termo correto de prosperidade? É a ausência de necessidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos pensar. Hoje nós não vamos entrar no reteté, no manto. Hoje nós vamos pensar e vamos virar uma chave aqui dentro para virar tudo em nós. Vamos pensar numa coisa. Se Deus é o Senhor de todas as coisas, como o salmista ele profere em Salmos no capítulo de 40, dizendo assim que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, ou seja, tudo é dele. Se Ele é Senhor de tudo e Ele é galardoador, o que é isso? Ele gosta de abençoar, Ele gosta de entregar, até mesmo porque Ele mesmo se entregou.
Se Ele é Senhor de todas as coisas, se Ele é galardoador, se Ele é dono do ouro, se Ele é dono da prata, como Ageu em capítulo 2 diz, se Ele é dono de tudo isso, por que muitas das vezes nós não alcançamos a prosperidade do Senhor? A culpa é dele? Não, a culpa é nossa, porque pecamos contra Ele, e o pecado nos faz separar dele. Eu quero te fazer pensar nessa noite. Se você pega uma árvore e arranca ela da terra, o que vai acontecer? Vamos lá, ela morre. Se você pega um peixe, arranca ele da água, o que vai acontecer? Ele morre. Mas o porquê que morre? Porque é tirado da fonte da sua vida. A terra é a fonte de vida da árvore, a água é a fonte de vida do peixe, e Deus é a fonte de vida de cada um de nós. Se nos arranca dele, ou se nós saímos dele, nós morremos. Então nós precisamos pensar, irmão. Se Deus é galardoador, Ele quer abençoar, e como Ele já nos abençoou, quando a gente começa a entrar nas provações, não é porque Deus é ruim, é porque Ele é justo. A gente precisa fazer e rever o que nós estamos fazendo, ou o que nós estamos pensando, ou até mesmo o que estamos vivendo, que está indo desconforme a vontade dEle. Meu irmão, Deus sempre foi Deus e nunca mudará. A justiça dEle permanece sobre nós. Se eu sou bom, amém. Se eu sou mal, o Senhor Ele vem com a justiça dEle sobre mim. Quer ver? Olha que interessante. Aqui no Provérbios capítulo 28, versículo 13, ele diz assim: quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e abandona encontrará misericórdia. Aí sabe o que eu faço? Eu me arrependo, mas eu não tenho coragem de chegar diante dele e dizer assim: Senhor, pequei contra ti, eu fiz isso, e Ele já sabe. Quando eu confesso isso, não vai mexer com Deus, vai mexer comigo. Vai mexer comigo, porque vai trabalhar em mim. É a mesma coisa da oração. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Deus permanece sendo Ele para sempre. A oração vai me mudar, porque quanto mais eu oro, quanto mais eu entro na oração, mais eu vou me transformando e me vou me parecendo com Ele. Aí olha para você ver, o salmista no Salmo número 32, capítulo 32, versículo 3 ao 5 diz assim, isso aqui é Davi: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois o dia e noite não passavam sobre mim, minhas forças foram esgotando como um tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não recobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Sabe o que Davi fez aqui? Vou pegar o exemplo dele. Enquanto ele estava escondendo o seu pecado, a Bíblia diz que os ossos dele estavam se corroendo, mas quando ele confessou, o Senhor o perdoou. Agora eu te pergunto, mas que pecado grave foi esse, Davi, que você cometeu? Que pecado grave foi esse que você fez a ponto disso tudo acontecer? Simples: matou Urias, tomou a sua esposa. Enquanto ele não se arrependeu, a coisa ficou feia para ele. A partir do momento que o coração dele se arrependeu, e ele disse: não, eu vou confessar isso a Deus, vou pedir o seu perdão. O Senhor é poderoso para nos perdoar. Mas o problema é que nos dias que nós estamos vivendo, em tempos que nós estamos vivendo, nós vivemos como se Jesus Ele não estivesse nos vendo, e Ele está nos vendo. Ele está nos observando. Só que Ele tem um atributo que se chama longanimidade. Ele não é como nós, ou como qualquer um de nós, que Ele quer as coisas assim rápido. Ele vai nos dando corda, Ele vai deixando as coisas fluírem. Mas o seu Espírito vem dizendo: não faça, e a gente faz. Não vá, e a gente vai. O seu Espírito vem falando ao nosso coração: olha, não o trilhe por esses caminhos, e a gente trilha. A gente aposta
Só que o que está em jogo aqui é a eternidade com Ele, e não simplesmente uma vida aqui na terra. Comecei dizendo aqui, Jesus, Ele veio aqui, Ele passou pelo que passou, morreu da forma que morreu, sofreu da forma que sofreu, para nos levar novamente para casa. Para nos levar novamente para casa. Só que parece que a gente não quer voltar para casa. Queremos continuar aqui, vivendo esse mundo dissoluto, esse mundo pecaminoso, esse mundo onde o pecado tem imperado. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Quem está no governo de tudo isso é Ele. Quem está no governo disso tudo é Ele. E aí nós, como igreja, muitas das vezes nós desvirtuamos os nossos pensamentos daquilo que é verdade e voltamos os nossos pensamentos para aquilo que é fábulas e mitos. Mas sabe o que é bom no Senhor? Que a bondade dele tem durado de geração em geração, e na verdade durará para sempre, e Ele tem nos corrigido. Lembra que eu comecei dizendo? Eu peguei o exemplo daquilo que aconteceu com a Cláudia. Ela queria tampar aquilo que estava patente, estava visível. Só que como você vai tampar aquilo que eu estou vendo? Como que a gente continua tampando o pecado que a gente tem cometendo? Mas, irmão, eu não estou em prostituição, não estou em adultério. Mas não só isso é pecado. Pecado é errar o alvo. Tudo aquilo que te afasta da parte do Senhor, ou tudo aquilo que te afasta do Senhor, isso é um pecado. E Ele está nos observando. Aí hoje pela manhã eu ouvi essa frase: se o pecado alimenta o diabo, mate ele de fome. E é justamente isso que a igreja ela precisa fazer: matar o diabo de fome, eliminando da sua vida o pecado, saindo fora do pecado, principalmente aqueles que a gente pode fazer. Porque o fato é, Jesus morreu como cordeiro, mas Ele voltará como leão. E Ele não voltará agora para trazer mais a paz, Ele voltará para trazer o juízo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você ler as 7 cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, todas elas vai declarar a mesma coisa: ao que vencer. E a primeira luta que precisamos vencer é contra o pecado, que tão de perto nos arrodeia, que bate às nossas portas todos os dias, que chama pelo nosso nome todo dia. Só que nós precisamos nos encher tanto da glória de Deus, tanto da presença dEle, que quando o pecado vir e bater, quem abrirá a porta é o Espírito Santo. E ali Ele verá que não terás lugar em nosso viver, em nossas vidas. O que vale viver a vida inteira? O que vale viver a vida inteira? É uma pergunta para nós. O que vale viver a vida inteira? Dissolutamente, quando aquele grande dia chegar e a trombeta soar, não ouvirmos o nosso nome a ser proclamado. O que valeu isso? O que valeu a pena? Então uma coisa eu quero dizer para nós hoje, para todos nós essa noite: Jesus está para voltar. Ele vem buscar o seu povo. Ele prometeu isso. E todas as promessas que ele fez anterior a isso já se cumpriram. E estão se cumprindo algumas. E agora o que mais esperamos é a vinda dele para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Eu tenho um recado para nós também. Você que tem titubeado entre pensamentos, você que tem pensado assim: eu não volto mais na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda bem. O primeiro lugar que o diabo ele vai te tirar para te lançar no pecado é te tirar fora da comunhão dos santos. É o primeiro passo que ele vai dar. Porque um só é mais fácil de cair e ficar prostrado, mas 2, diz Paulo, se um cair, o outro ajuda a levantar. Você que está vivendo aí, você que está me ouvindo em casa, que está vivendo aí, eu não quero saber mais de igreja, eu tenho um recado para você: continue assim, porque
porque assim ficará para a eternidade afora. Continue assim, vivendo dissolutamente, sem o comprometimento com o seu Senhor. Continue, e viverás assim eternamente. Porque muitos se apoiam naquilo. Ah, porque ninguém se importa comigo. Ei, ninguém se importa com você. E Jesus, o que fez lá atrás? O que ele fez lá na cruz do Calvário? Sem eu e sem você merecemos. Ah, o irmão não veio atrás de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, escute isso, para você que está em casa também. Jesus já foi atrás de você antes da fundação do mundo e te chamou pelo seu nome, te convidou a estar com Ele. Aí alguém diz assim, mas Ele disse que deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha que se perdeu. Você já ouviu a história da ovelha? A ovelha é cega, ela não enxerga um palmo na sua frente. E quando o pastor vai atrás dela e traz de volta, ele quebra as pernas dela, para que ela não fuja de novo do aprisco. Agora você que é filho, escute isso. O filho, ele tem que voltar para a casa do pai e se arrepender. E quando ele voltar, tem anel para colocar nos dedos e sandália para colocar nos pés. Igreja do Senhor, você que me ouve em casa, precisamos parar de mimimi. Jesus está voltando. Precisamos estar como aquelas virgens que têm os seus azeites de prontidão para quando Ele voltar e nos chamar, estaremos prontos para com Ele subir. Mas nós vivemos um tempo difícil, irmão. Vivemos um tempo difícil, em que o diabo tem implantado no coração de muitos. Não precisa você congregar não. Fica na sua casa. Sai da comunhão dos santos. Fica na sua casa. Você pode ser crente em casa. Você tem que ser crente em casa. Mas você também precisa estar junto com os seus irmãos. Porque aqui alguém vai ter uma palavra para te dar. Aqui alguém vai ter uma oração para fazer sobre a sua vida. Aqui quando você estiver titubeando entre pensamentos, alguém vai te repreender e dizer, não irmão, não é assim. Amigo de verdade não é aquele que te traz lisonja, é aquele que te corrige na hora que precisa ser corrigido. Amigo de verdade é aquele que quando vê você caminhando a passos largos para o inferno, vai dizer, irmão, você está errado, sai daí, volta para cá, não peques mais. Assim como Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Um exemplo do que acontece nos dias de hoje, a gente termina agora. Aquele pregador falou muitas coisas, eu não gostei. Mas a palavra de Deus não é para ninguém gostar, é para ela nos mudar. Porque se ela bater em nossa carne e a gente gostar, irmão, alguma coisa está de errado conosco. Ela tem que mudar, ela tem que virar uma chave dentro de nós. E quando a gente for parar para meditar, assim como o Senhor já dizia, medita nessa lei dia e noite. Quando a gente parar para meditar um pouco, a gente vai dizer, rapaz, eu não presto mesmo, eu preciso de mudança. Senhor, me ajuda a mudar, me ajuda a abrir mão do meu pecado, me ajuda a sair fora dessa vida que eu tenho levado. Quando a gente virar essa chave, a gente vai entender que somos pobres, miseráveis e pecadores, que somos dependentes da glória e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falo uma coisa e a gente já termina, a gente ora e termina. Depois você dê uma olhada no Salmo 26. E quando você lê todo o Salmo 26, você leia o Salmo 51. Você vai entender do que eu estou falando, que a gente não presta, mas o Espírito de Deus está nos mudando a cada dia, está nos movendo, está fazendo a gente diferente. O Salmo 26 é um Salmo de Davi, o Salmo 51 também é um Salmo de Davi. No Salmo 26 você vai ver Davi se glorificando e se engrandecendo diante do Senhor, falando até mesmo para que Deus tenha misericórdia dele e não deixe ele andar no caminho dos pecadores, porque, e vai dizer mais, sonda-me, Senhor, e me conheces, vê se há em mim alguma coisa má. Ele está se vangloriando diante do Senhor, menino Davi ainda. Mas no Salmo 51, 25 anos depois que ele cantou o Salmo 26, ele vai dizer assim, não retire o teu espírito de mim, ai de mim que vou perecendo. A preocupação dele muda. É justamente isso que Deus ele quer virar a chave em nós.
quer entrar para a eternidade, Jesus já pagou o preço. Agora siga o caminho que Ele determinou para que você siga. Ande no caminho que Ele determinou para que você ande. Ele já dizia assim: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O negar a nós mesmos implica em abrirmos mão de tudo, do pecado, de tudo aquilo que nos arrodeia, de tantas coisas que nos prende, e seguir a Ele. Sabe para onde, irmão? Para a eternidade, para a vida eterna. Isso vale a pena. É isso que vai valer a pena. Alguém me diz assim: mas a Bíblia diz que se a gente estiver sem pecado, a gente peca constantemente, irmãos, diariamente. Mas a mesma Bíblia também nos ensina, em Hebreus no capítulo 12, versículo 13, a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que é santificação? É se separar para Ele. É processo, é se santificando dia após dia, é abrindo mão de coisas para viver a vida que Ele nos deu. Então olha, esse é o tempo, esse é o dia em que nós podemos mudar a história das nossas vidas. É o tempo que a gente pode mudar o rumo das nossas vidas, alinhando o nosso coração ao dele. Em Hebreus no capítulo 12, versículo de número 1, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olha, deixa eu ler para não falar bobagem. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: nós que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem, portanto nós também, pois que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa eu dar um recado para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir também. Vale a pena abrir mão do pecado, vale a pena abrir mão da farra, vale a pena abrir a mão do mundo para viver aquilo que Jesus morreu para que nós pudéssemos viver. Vale a pena. O que vale a vida de um homem, de uma mulher, dissolutamente nessa terra, não vale nada. Mas a verdadeira vida está em Cristo Jesus, e Ele pode e vai nos levar para a eternidade. Para onde Ele estiver, estejamos nós também. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor, graças te damos e bendizemos e exaltamos o teu santo nome pela tua fidelidade e pela tua graça. Nós declaramos que não há outro Deus como o Senhor. Não há outro, Senhor, a quem possamos nos render e nos prostrar. Meu Senhor, que a cada dia possamos entender essas coisas, possamos mudar, ó Deus querido, o nosso pensamento, termos uma metanoia, Jesus, em nós. Queima em nós, Jesus, queima os nossos corações, para que nós possamos viver segundo os preceitos do Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, toma nossas vidas em tuas mãos, e que o teu nome através de nós, Senhor, seja glorificado, em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz, de agora para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus.